Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, Deus te abençoe. Hoje, 28 de maio de 2024, terça-feira, vamos aqui continuar meditando na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Eu queria aqui antes chamar a atenção para um detalhe. Hoje, exatamente dia 28 de maio, estará sendo votado no Congresso Nacional um PL que ele regulariza as redes sociais, internets aí tudo. Isso realmente traz uma censura à, à nossa palavra, à nossa liberdade. Então, se você puder, ore aí, fale aí com alguém, um deputado, se você conhecer, para a gente não deixar isso ser aprovado, porque senão vamos perder mais ainda a nossa liberdade de expressão. Amém? Eu sou crente, sou pastor André, mas também sou cidadão brasileiro, tenho o título, tenho o CPF, tenho tudo, então tenho direitos na minha pátria amada Brasil e também nos céus, porque sou um cidadão do reino dos céus pela fé. Amém? Informação, está sendo votado hoje. Então, se você puder, emenda olhos para que isso não seja aprovado. Vamos aqui à carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 13 e 14, diz assim a palavra de Deus. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Amém? O contexto desse texto é onde Paulo vai estar fazendo uma exortação ao crente a viver em santidade. E santidade é prática de vida, tá certo? Portanto, vamos aqui ao texto, ele pode nos ensinar algumas coisas. Versículo 13 começa dizendo assim: Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz. Nós já falamos aqui em vídeos anteriores que a luz é Cristo, você sabe disso, é a luz que ilumina o mundo, ilumina os homens, ilumina o ser humano, e essa luz é Cristo. E o texto de Paulo está dizendo, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, então Paulo, ele traz assim, através da Escritura, essa consciência, essa declaração de que a luz é Cristo, e essa luz reprova as coisas que não são aprovadas por Deus. Tem coisa aí que é reprovada por Deus, muito mesmo. São práticas dos seres humanos, mas Deus não mandou fazer isso não, certo? Então, Paulo vai dizer assim que Cristo, que é a luz, ele vai reprovar aquilo que é pecado, que é pecaminoso, a mentira, roubar, a propina, tudo isso. Ele reprova tudo aquilo que... Aí vamos ver aqui só João 3,20, como diz assim, Jesus falando. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, porque as suas obras não são, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem vive pecando não vem para a luz, porque se vier, as obras vão ser reprovadas. A luz deixa transparente, né? Você apaga a luz aí à noite, né? Por exemplo, fica tudo escuro, você não vê nada. Então assim, Cristo diz, olha, ele não vem, aqueles que são do mal, eles odeiam a luz. O mal é o pecado que pega contra Deus, não crê em Deus. Entenda isso, porque assim, a idolatria é pecado e não vem para a luz. A gente pensa que o ódio aqui é um ódio de raiva. Não, mas é um ódio que você está dominado pela religiosidade, pela ideologia, pela coisa. E você não vem para Cristo, porque isso vai iluminar, vai deixar você ciente, vai ser reprovado diante de Deus, porque Cristo é luz e a luz ilumina, tá certo? Amém? Então, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, ou seja, a luz mostra o que está errado. O texto vai dizer assim, se tornam manifestas. Ora, se está na luz, se torna manifesta, tá certo? Isso é claro. Se não está em Cristo, se não está em Cristo, está tudo bem. Ah, está tudo legal, tudo bem. Mas na hora que vem para Cristo, deixa claramente, olha, quando a gente chega em Cristo, é isso que acontece. A gente vai perceber que tem uma vida que Cristo reprova. Então, quando você vem para a luz, assim, as coisas se tornam manifestas. Diante da luz, que é Cristo, os pecados são revelados. Você vai entender, rapaz, esse negócio aqui é pecado, um negócio tão simples, né? Mas é pecado. E aí agora eu vim para a luz, por quê? Porque isso é maravilhoso, mas a gente entender isso
e se aproximar de Cristo. Isso é conversão, é se converter a Cristo e à luz. Você começa a perceber, aí você começa a andar na luz, aí você vai, opa, isso aqui é treva, isso aqui é luz. Aí você vai caminhando na luz em Cristo. Mateus diz assim, Jesus recomendou em Mateus 5,14 assim, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Certo? Uma cidade edificada sobre o monte, de longe se vê, né? Tá? É uma posição de destaque. Então a luz é assim. Cristo coloca a gente numa posição de destaque com relação ao pecado que está no mundo. Aí você vai entender claramente isso é luz, porque tudo que se manifesta é luz, ou seja, o pecado está aí, a gente se acostuma com ele, né? Nem nota. O cristão, ele precisa incomodar, não sendo o cristão chato, mas incomodar com essa luz. Que essa luz que brilha no crente, ele precisa incomodar, no sentido da pessoa olhar e dizer assim, o que está acontecendo com o André, né? Você que me conhecia antes, né? Isso é a luz de Cristo, muda, faz você entender, muda a consciência da pessoa, tá certo? Isso é a luz de Cristo, isso é conversão, tá certo? Então Jesus recomendou que nós somos a luz do mundo. Isso não é vaidade nem orgulho, não. A luz não é igreja, não, irmão. Não é prédio, não. A luz é o crente que precisa brilhar. Brilhar como? Não mentindo, não roubando, não tendo impureza, coisas imorais, né? Propina, desvio de verba. Crente é essa luz. Amém? E o versículo 14 vai dizer assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Ora, Paulo, ele está usando aqui uma citação do Velho Testamento, lá, a gente associando assim o capítulo 61 de Isaías, no versículo 1 a 3, vai dar a gente entender que o profeta está chamando ali ao povo de Israel para despertar, porque eles estão distantes de Deus, se afastam de Deus. Então ele vai falar essa palavra. E também na igreja primitiva, assim, esse é fato histórico, né? A gente vai encontrar isso na história. Os irmãos da igreja primitiva também cantavam um hino com essa condição de despertar, você que está dormindo. Isso traz uma referência a converter-se ao evangelho, voltar para a luz, crer em Cristo. É essa ideia mesmo, tá certo? Portanto, despertar, ele refere-se assim a essa condição de acordar dessa cegueira espiritual, que não consegue crer, que não consegue chegar à verdade, não consegue enxergar no sentido de entender a verdade em Jesus Cristo. Amém? Portanto, desperta, ó tu que dormes. Esse dormir é essa condição de estar aí na condição de incrédulo, porque não consegue entender. Dormindo você não entende nada, né? Está dormindo. Então Paulo usa essa expressão citando o Velho Testamento. E aí o texto vai dizer assim, terminar dizendo assim, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Ora, expressão assim, de entre os mortos, isso significa morto espiritual. Quem não tem a fé em Cristo, mas está morto espiritualmente, ele crê num monte de coisa. E continua morto espiritualmente porque não consegue vislumbrar essa revelação de Cristo, não consegue entender. Então isso é morto espiritual. Quando Paulo diz, levanta-te de entre os mortos, né, citando o Velho Testamento lá, essa expressão ela vai trazer exatamente assim, determinar uma ação, você está na condição e tomar a posição, levantar-se é tomar a posição, acordar para a verdade, tá certo? E o texto vai continuar dizendo assim, levanta-te de entre os mortos, isso é muito interessante, porque isso é morto espiritual, tá certo? Quem está sem Cristo está morto espiritualmente, precisa tomar uma posição diante de Cristo para poder reviver espiritualmente, nascer de novo espiritualmente, tá certo? Amém? Isso é nascer pela fé. E o texto vai dizer, e Cristo te iluminará. Paulo, ele vai apresentar assim de uma forma muito consciente que a pessoa sem a presença de Cristo não tem a luz de Deus, não consegue compreender Deus. Olha, Paulo ele tem uma experiência muito grande com Jesus. Paulo era um homem ele era fariseu e ele matava crente. Ele está indo com uma carta dada pelos sacerdotes, que era a autoridade, né? Para Damasco, para onde tivesse alguém falando de Jesus, tivesse algum crente, ele trazer preso. E no caminho de Damasco, Paulo tem uma experiência com Jesus. Ele recebe uma revelação de Jesus. Aí ele diz que os olhos dele se abrem, os olhos da fé. Ele nasce pelo Espírito. E aí Paulo é esse homem que passa a pregar e escreveu o Novo Testamento quase todo, tá certo?
as cartas doutrinárias todas são de Paulo, tá bom? Isso é muito interessante, amado, porque quando você abre seu coração para Cristo, você entende a revelação de Cristo, seus olhos espirituais vão se abrir, você nasce de novo, aí Cristo vai te iluminar, você vai entender essas coisas com mais tranquilidade, vai ter fé. Amém? Isso é muito gracioso. Paulo é esse homem que nos doutrina a vivermos em santidade. Nasceu de novo, acordou, está acordado. Não é o sono da noite, não, do meio dia que eu tiro aqui, não. É esse acordar espiritual, acordar para a fé. Crer, crer, simplesmente crer. Aí Cristo te ilumina, você vai entender. Quando você for ler a Escritura, você vai entender com mais facilidade. Deixa eu concluir aqui dizendo, porque Colossenses 1,13, Paulo faz a seguinte afirmação: Ele nos libertou do poder das trevas e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Tem um texto que vai dizer que trouxe das trevas para a luz, trouxe para Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Isso aqui é uma reflexão muito breve. Deus te abençoe, Deus te ilumine, que Ele te ilumine para que você possa acordar da letargia das religiões, das filosofias que têm a sua bondade, mas não leva para Deus, não leva a Cristo, tá certo? Que Deus te abençoe. Tenha uma boa terça-feira. Vou só lembrar de novo, se você é cristão e tem essa compreensão, ore a Deus para que esse PL aí da Globo, que é como está sendo chamado, por quê? Porque vai regularizar todas as coisas da internet e só a Globo, só o Globoplay não paga a taxa, o restante paga, tá certo? Então, isso é ser crente. Estamos aqui na terra. Na hora que eu fechar os olhos, estarei aguardando a ressurreição para a eternidade com Deus por essa fé. Mas estou aqui, tenho duas cidadanias, brasileira e celestial. Deus te abençoe, tenha um bom dia. O Senhor abençoe a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém.